Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Esperamos que vocês apreciem a nossa programação hoje. Se sintam bem aqui com a gente. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para buscarmos juntos, você sabe, a cada semana uma experiência real com Deus. Quero cumprimentar também você que está nos acompanhando pela internet ou pela televisão. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui com a gente. Semana passada, nós iniciamos uma nova série, Amar é. E o nosso objetivo com essa série é pensar no significado do amor em termos práticos. Como ele precisa ser interpretado em nossa vida, tanto homens quanto mulheres, para sermos felizes e realizados. E nós entendemos que compreender e valorizar as diferenças entre homens e mulheres é fundamental para os relacionamentos. E essa experiência ela pode, afinal de contas, ser muito enriquecedora para todos nós. Portanto, nessa série queremos explorar o significado de amarmos o outro, de maneira que os nossos relacionamentos se tornem mais significativos. E o tema de hoje, complementando da semana passada, amar é fortalecer a masculinidade dele. E apresenta o amor do ponto de vista do homem. Hoje é o tema da vingança. Semana passada para as mulheres e hoje sobre como amar os homens. Como é que nós, homens, nos sentimos amados. E quando falamos do relacionamento entre homens e mulheres, ambos têm expectativas um tanto quanto diferentes. Enquanto mulheres esperam ser amadas por seus maridos e para isso decidem oferecer amor, amar para serem amadas, homens esperam por algo que é inusitado para a maioria das mulheres e talvez algumas de vocês hoje sejam surpreendidas. É disso que os homens precisam. E a Bíblia menciona qual é a expectativa dos homens dentro de um relacionamento. Quando diz, portanto, eu torno a dizer, um homem deve amar a sua esposa como parte de si próprio, e a esposa deve cuidar de respeitar profundamente o marido, obedecendo, elogiando e honrando. Falei que ia ser mais difícil do que o que foi a semana passada? Respeito. A Bíblia afirma que as mulheres devem respeitar seus maridos, enquanto eles, por sua vez, devem amá-las. Vocês lembram? É mais natural para uma mulher amar pela sua natureza. Por isso a ordem para o homem é ame. Isso quer dizer que normalmente no relacionamento é mais difícil para a esposa demonstrar respeito pelo marido. Por isso a ordem de Deus é respeite. Respeitar um homem é tão desafiador para uma mulher quanto é para ele tratá-la com amor. E há uma interessante conexão entre amor e respeito dentro de um relacionamento. Quando um homem ama uma mulher, ele a respeita. Quando uma mulher respeita um homem, ele a ama. Então há essa troca. Um oferece algo e recebe algo diferente. O outro oferece o que tem e recebe algo diferente. Essa lógica normalmente não parece fazer muito sentido para a maioria das mulheres. Da perspectiva feminina, amor é que gera amor. Se o homem quer ser respeitado, ele deve conquistar o respeito. Mas a Bíblia apresenta essa ordem para as mulheres. Cuide de respeitar, e ela ainda acrescenta, profundamente o seu marido. É de coçar atrás da orelha, Como é que a gente faz esse tipo de coisa? Falei para vocês que ia ser complicado. A maioria dos homens gosta de ser afagado, obviamente, de ser mimado, mas o que deixa um homem contrariado não é a falta de carinho, em primeiro lugar, mas a falta de respeito por parte das suas companheiras ou por parte da sua esposa. E esse é o nosso tema de hoje. Afinal de contas, o que a Bíblia quer dizer quando afirma que a mulher deve cuidar de respeitar profundamente o seu marido. E eu queria fazer rapidamente um comentário. Por séculos, a situação do relacionamento entre um homem e uma mulher, a palavra mais adequada é subjugar. A identidade, a personalidade das mulheres, os direitos, a maior parte dos direitos que mulheres têm hoje, há poucas décadas atrás, não lhes era oferecido. E quando entramos nesse assunto a respeito do relacionamento entre homem e mulher, vem sempre esse ranço do que foi a forma com que homens historicamente trataram, e em alguns lugares do mundo ainda tratam as mulheres de maneira quase que não humana, objetificando a mulher de diversas formas. E os sistemas religiosos, eles também podem ter se corrompido em relação ao papel da mulher com o passar dos anos, e o que vemos em muitas religiões é isso, um sexismo aberto. Mas isso não está presente, esse aspecto negativo, em relação ao que o texto bíblico está falando, sobre as mulheres respeitarem seus amigos,
nessa ordem da Bíblia, não está presente o aspecto negativo em relação ao relacionamento de vocês. E eu gostaria de convidar vocês hoje a pensar no seguinte: assim como o homem não está diminuído quando a Bíblia o lembra da sua obrigação de amar a sua esposa, também quando a Bíblia e Deus indica que as esposas devem respeitar os seus maridos, também não está diminuindo o papel da mulher. E o meu convite para você hoje é que a gente reflita um pouco sobre como as mulheres podem fortalecer a identidade masculina através dessa relação pautada ou baseada pelo respeito. Como é que se faz isso na prática? Bem, mulheres, os homens agora ficam quietinhos, nada de cutucão, nada de ficar anotando a listinha do que ela tem que lembrar o resto da vida, né? Mas vamos focar juntos aqui. Mulheres, a masculinidade do homem é fortalecida quando você reconhece as suas conquistas. Do que estamos falando? Se existe algo que é fundamental para o homem como indivíduo, são as suas realizações, aquilo que ele conquista, aquilo que ele faz, especialmente o que está ligado ao seu trabalho. As suas realizações, elas estão entrelaçadas no tecido do seu ser. Definem o que é o homem, aquilo que ele faz. A maioria dos homens não consegue se ver sem o trabalho. A sua identidade vem do trabalho. E um argumento que talvez explicasse isso seria o argumento cultural. Há milênios o homem trabalha fora, não é? Agricultura, caça, e esse era o modelo. A mulher era interno, um papel mais interno, e o homem um papel mais externo. E aí culturalmente isso se preserva e o homem tem essa ligação com o trabalho. Mas eu queria apresentar uma outra explicação a vocês. E tem a ver com a nossa origem. Quando o texto bíblico diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha que interessante. O mesmo Deus que em Gênesis criou o homem, inventou o trabalho. E inventou o trabalho para o homem, para a humanidade. Se você não gostou nada dessa história de trabalho, reclama com ele. Foi ele que pensou nesse negócio todo. O fato é que os homens, eles se identificam a partir daquilo que fazem. Pode perceber, quando dois homens se encontram pela primeira vez, uma das primeiras perguntas que eles fazem um ao outro é: o que você faz da vida? Qual é o teu trabalho? Qual é a tua profissão? A identidade do homem vem daí. O nome científico dessa característica dos homens é instrumentalidade masculina. Foi proposto por um teórico, Simon Baron-Cohen, no livro que ele escreveu, A Diferença Essencial, a verdade sobre o cérebro masculino e feminino. A mente do homem está voltada para a realização e o seu valor vem disso. Um experimento feito com recém-nascidos, meninos e meninas. As meninas tinham uma reação específica quando observavam rostos humanos, a face das pessoas, no bercinho ali. Chega papai, mamãe, alguém da família, amigos e está ali, a menina vibra com o rosto humano. Já os meninos têm o mesmo tipo de reação quando eles observam, por exemplo, os móveis, objetos, coisas. Percebe como a mulher ela tem uma inteligência interpessoal normalmente mais desenvolvida do que o homem. E o homem mais voltado para as coisas que são produzidas, são feitas, sistemas, coisas, objetos. Muitas mulheres não têm ideia da importância que os homens atribuem ao seu próprio trabalho. Se a esposa imagina, mesmo que assim, desatentamente, que o trabalho do marido não é tão importante, e ela deixa transparecer isso, ela simplesmente está chamando esse camarada de inútil, de fracassado. Porque ele preza muito o valor do seu trabalho. O homem típico tira esse valor pessoal, na maioria das vezes, da sua profissão. E a razão para essa conexão é que o trabalho permite ao homem duas coisas: proteger e servir a sua família. E isso é fundamental na experiência do homem. Há um texto da Bíblia de um personagem que expressa isso em palavras. Claramente diz: mas agora preciso cuidar da minha própria família. Isso é essencial para o homem. Uma das imagens que mais marcou a minha vida em relação ao meu pai é a sua ligação com o trabalho. Durante toda a minha infância, adolescência, eu não consigo me lembrar de um único dia em que meu pai não tenha acordado bem cedo pela manhã e tenha saído para o trabalho. Eu não me lembro do meu pai doente em casa sem ir para o trabalho. Isso faz parte da formação dele. É uma coisa meio que de família, do meu avô, e isso era um valor. E percebe que essa é uma realidade para muitos homens. O trabalho, aquilo que ele faz, aquilo que ele se dedica, ele se traduz
em termos de serviço e cuidado para com a família. E para aquelas mulheres que gostariam de, quem sabe, fazer uma única coisa que pudesse encorajar o marido e mostrar respeito àquilo que ele faz, às suas conquistas, às suas realizações, simplesmente escrever um pequeno bilhete. Ou pode ser enviar um recadinho no celular. Não precisa ser longo, poético, profundo, nada disso. Simplesmente escreva: querido, obrigado por sair de manhã e ir trabalhar. O dia dele muda. É outra coisa. Reconhece meu valor, sabe quem põe pão aqui dentro dessa casa. Deixa eu tentar traduzir isso para o universo das mulheres. Mulheres, como é que vocês se sentiriam se o marido passasse a vida sem dizer em palavras: amo você? Nunca. 10, 20, 30, 40 anos de casado. Nunca o indivíduo falou: amo você. Deixa eu tentar traduzir aí. Um sentimento de frustração, para dizer o mínimo. Não é verdade? Como é que esse camarada casou comigo e não fala que me ama? Você vai se sentir péssimo, a pior das mulheres. Uma vez que a linguagem afetiva do homem interpreta respeito como amor, passar a vida sem nunca expressar admiração por suas realizações, por suas conquistas, aquilo que ele faz, corresponde a nunca dizer que o ama de verdade, de forma que ele consiga entender. Para ficar bem claro a importância desse ponto, quando questionados seriamente sobre o que esperam de uma mulher, diversos homens respondem: quero uma mulher que acredite em mim, que confie no que eu faço. Forte isso, né? Para expressar reconhecimento a respeito das realizações do seu marido, algumas dicas. Primeiro, diga ou escreva o quanto você valoriza o esforço dele no trabalho. Isso é fundamental. Verbalize, expresse, torne isso concreto, real. Compartilhe isso com ele. Outro ponto, expresse sua confiança nas escolhas profissionais dele. Valorize a sua vocação, aquilo que ele se sente útil fazendo. Essa é uma forma de apoiá-lo, de fortalecer a sua masculinidade em reconhecer as suas conquistas e realizações. Outra coisa que é possível fazer: valorize as histórias do trabalho dele como se fossem histórias sobre pessoas da sua família. Sabe quando você está falando uma coisa importante da sua mãe, e você quer que ele ouça, que ele preste atenção, porque afinal de contas é sua mãe, a sogra querida dele, a melhor sogra do mundo? Então, quando ele vem e conta questões ligadas ao trabalho, coisas que ele fez, experiências que ele teve, para ele isso é tão ou mais importante do que a história da sua mãe. Valorize aquilo que faz parte do universo dele, do mundo dele. Um outro item: permita e encoraje os sonhos profissionais dele. Em algum momento talvez ele queira migrar, fazer uma coisa nova, ele tenha um desafio maior, né? Valorize isso. Encoraje esses sonhos profissionais dele. Você o está fortalecendo nessa área, você está expressando o amor de forma que ele entende. E um último item: evite comparar a dedicação dele ao trabalho com a dedicação que ele demonstra pela família. Isso é péssimo para um homem. Porque na mente do homem, quando ele está se dedicando ao trabalho, é a forma dele expressar dedicação pela família. Quando você contrapõe as duas coisas e o acusa por não cuidar da família quando ele se mata no trabalho, ele não acha que você o ama e que você reconhece o seu valor. É verdade que em algumas vezes é preciso achar um ponto de equilíbrio nisso. Às vezes alguns homens trabalham 10, 12 horas em alguns momentos na semana e passam menos que 1 hora com a família às vezes. Mas o momento em que você precisa dizer: querido, a gente está sentindo sua falta e a gente gostaria de ter você um pouquinho mais de tempo em casa. Eu sei que você está se dedicando à nossa família através do trabalho e precisou trabalhar mais tempo esses dias. Mas a gente sente muito a sua falta. Tem um jeito certo de você fazer. Agora, quando você o confronta ou questiona a dedicação dele à família por causa do trabalho, isso mina e afasta e fecha o homem e a sua afetividade dentro do relacionamento. Mas além de reconhecer as suas conquistas, outra forma de fortalecer a masculinidade dele é apoiar a sua liderança. Falei que não ia ser fácil esse negócio com o homem, viu? Liderança. A questão da liderança dentro da relação é um assunto extremamente complicado. Situação delicada. A questão da liderança evoca o autoritarismo, a gente mencionou um pouquinho disso na introdução. É aquele tipo de relacionamento que busca anular a outra pessoa. No caso, as mulheres, durante tantos anos. Mas esse não é o caso dentro do casamento. O casamento não foi idealizado para isso, para que o homem anulasse a mulher. Quando falamos de liderança dentro do casamento, nós estamos falando de outro assunto. E o texto bíblico diz, nas seguintes palavras: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Por causa do valor que cada um de vocês tem como filhos de Deus, vocês devem respeito mútuo. Quando amor e respeito estão presentes no casamento, marido e mulher processam as coisas de maneira muito mais sábia.
Ambos aceitam o fato de que certo grau de conflito é inevitável, porque são pessoas diferentes. E no relacionamento conjugal, cada um tem as suas próprias opiniões, ideias, e em algum momento isso vai se chocar. Existem dois caminhos, qual vamos escolher? Mas à medida que a negociação dentro do casamento progride, nenhum dos dois impõe a sua posição. Ninguém perde emocionalmente. As propostas são feitas para resolver o conflito, a situação, e há ofertas, contra-ofertas, dar, receber, e tudo isso vai resultando num rumo de ação que faz sentido para os dois. Há um acordo. Estamos caminhando em direção a algo que faz sentido para nós. Dois jovens se casaram e tomaram uma decisão para a vida a dois. Quem ia mandar? E eles tomaram a seguinte decisão. O rapaz, o marido agora, ele tomaria as grandes decisões da família. E a moça, agora a esposa, ela ficaria responsável pelas pequenas decisões do dia a dia. Esse foi o acordo que eles fizeram. 20 anos depois, e o marido percebeu que ainda não havia surgido nenhuma grande decisão a ser tomada na vida. Mas ela deu autoridade para ele. Mulheres, não briguem pela autoridade. Cooperem com os maridos na solução de conflitos, evitem confronto direto. Lembra? Falamos a semana passada. Todo time que está dividido internamente perde. Na mais básica de todas as batalhas. Há caminhos para que ele decida em acordo com você, sem ter que perder uma briga para você. Homens gostam de se sentir úteis. Eles apreciam a oportunidade de fazer o que mais ninguém pode fazer. Gostam de se sentir a última bolachinha do pacote. Minha esposa aprendeu um negócio um dia desses aí numa palestra para casais. O apresentador estava compartilhando lá que às vezes a mulher fica incomodada com uma coisa que ela precisa que o homem faça em casa, tem que arrumar a torneira, está pingando, né? Não consegue dormir de noite. E falou uma vez, falou duas vezes, né? E aí chega e explode. Ah, você é imprestável mesmo, né? Essa torneira não conserta nunca, né? Você não sabe nem fazer isso, não presta para nada e tal. E aí joga o caminhão de melancia, né? E o palestrante desafiou as mulheres a ter uma outra abordagem, mais sutil, né? Valoriza ele. Fala assim, quem é o homão aqui de casa? É você. Só você pode resolver isso, eu não sei, mas você é o homão aqui de casa, né? Minha mulher pegou esse negócio e eu tô frito. Toda vez que ela quer uma coisa para fazer, ela vem e fala, quem é o homão aqui de casa? E aí eu tenho que ir lá provar que sou eu, né? Vou pagar para arrumar, pode deixar, eu pago. Sabe, se vocês estiverem passando por um conflito, né? E a sua atitude, se você permanecer respeitosa, quieta, né? Ao mesmo tempo que se distancia um pouco, em vez de ficar lá discursando, passando sermão sobre como ele nunca te ouve para tomar uma decisão, ou então criticar, né? Qual é a atitude dele? O que ele vai acabar fazendo? Bom, depende um pouco. Se você tiver o tipo certo de quietude, respeitosa, digna, né? Ao invés de mal-humorada, de bico, amarga, né? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai se aproximar de você. Ele vai querer confortá-la, cuidar de você. Por que você está assim, querida? Não, eu vou fazer, fica tranquila, eu vou fazer. Em essência, ele vai querer mostrar amor. Para o marido bem intencionado, esse comportamento quieto, respeitoso da esposa, age como um imã. Ele se interessa, ele quer cuidar. Isso é importante para você? Eu vou fazer. Tem uma história bíblica, a rainha Esther e o rei Assuero. E naquele período histórico, as rainhas não tinham permissão para se aproximar do rei. Quando o rei quisesse conversar com a rainha, ele a chamava. E se ela entrasse na sala real sem a permissão do rei, inclusive ela poderia ser sentenciada à morte, por desrespeito à autoridade do rei. Mas a rainha Esther, ela precisava da intervenção do rei num assunto que tinha a ver com o seu povo, com a sua origem, era um decreto de morte, uma situação urgentíssima. E ela toma a decisão de ir buscar a ajuda do rei. E em vez de chegar lá e despejar toda a sua lamentação, as decisões, as leis que haviam sido aprovadas, ela se apresenta diante do rei, se ajoelha, estende a mão, pedindo a permissão ou reconhecendo a autoridade dele. E ele imediatamente deixa o coração ser atraído pela rainha, estende o cetro e diz para ela, querida, o que é que você quer? Se você quiser uma parte do meu reino, pode pedir. O que você quiser, eu vou dar para você. Reconheceu a autoridade dele. Eu costumo ouvir muitas esposas reclamar que o marido está desconectado, se tornou já há muito tempo passivo em relação aos assuntos da família, não se importa com nada, não participa. Mas a pergunta é por que ele age assim? É muito provável que em alguns casos, no passado, na maioria das vezes em que ele tenha tentado apresentar uma solução,
ela tenha tido uma ideia muito melhor do que a dele, do ponto de vista dela, óbvio. E depois de um tempo, ele simplesmente deixa que ela conduza as coisas. Se o seu jeito é melhor, então não opino mais. Como reverter isso? Se esse foi o caso, apoiar a liderança do seu marido irá envolvê-lo e ajudá-lo a sair desse enclausuramento dele. Ele vai se abrir. Isso não vai abafar você, nem diminuir você como pessoa, como mulher. Na verdade, trará a verdadeira igualdade entre vocês dois. Dê ao seu marido a oportunidade de liderar, de errar. Ninguém aprende a tomar decisões se não receber apoio para isso. Ou você prefere ficar casada com banana? Apoio em sua liderança. As pessoas precisam se desenvolver dentro de um relacionamento. Por isso é necessário o apoio. Conta a história de um momento em que os homens iam entrar no céu. E tinham 2 portões e tudo organizado. Começou a formar fila. Uma das entradas era a maior fila. Longa. Você perdia de vista até achar o último homem. Era a fila dos maridos que a mulher mandava em casa. Era a maior fila, enorme. E do outro lado tinha um outro portão, e uma outra fila foi organizada, era a fila dos maridos que mandavam em casa. Tinha um camarada na fila, um homem. E o responsável da organização do processo ali ficou curioso, mas aquela fila daquele tamanho, e você aqui nessa fila, ele chegou e perguntou, né, me conta essa experiência aí, você é o único homem nessa fila. E ele respondeu, eu não sei bem o que falar para você, na verdade minha mulher pediu para eu ficar nessa fila aqui, né? Para apoiar a liderança do seu marido, fortalecê-lo dentro da relação e trazer o melhor dele. Algumas sugestões. Agradeça pela força dele e que você gosta de se apoiar nele de vez em quando. Porque assumir tudo sozinho, se você pode compartilhar e a vida é para compartilhar, permita que ele tome a liderança em diversos aspectos da família. Descanse nele, compartilhe as suas cargas com ele e agradeça a ele por ele fazer parte da sua vida e por ele poder liderar e ser forte em diversos aspectos. Apoie a autoimagem dele como líder. Faça elogios a ele em público. Ele vai se sentir bem. Né? Outro aspecto, elogie as boas decisões dele. Isso faz parte do desenvolvimento da liderança. Quer ter um marido à sua altura? Quando ele acertar, elogie. E quando ele errar, seja paciente. Todos têm o direito de errar. E se eu tiver que discordar com ele? Assim como falamos em relação às mulheres, não faça isso em público. Jamais contrarie ou discorde dele em público. Principalmente na frente dos filhos. Quando tiver que conversar em particular, uma outra dica. Apresente as razões da discordância de maneira calma, razoável. Não o ataque ou o culpe por sua liderança. Eu sabia que você é responsável por isso, eu só ia dar desse jeito. Não faça isso. Você perde a razão nesse momento e mais do que isso, você perde a imagem que ele tem de si mesmo. Então, quando você precisa discordar ou discutir algo que não deu certo, faça isso com um bom tom, centrada. Outra forma de fortalecer a masculinidade dos homens é entender o seu mundo. Há um texto interessante sobre a criação do homem. Deus disse, não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer uma companheira para ele, uma auxiliadora à altura dele. Homens se comunicam compartilhando experiências. Eu comentei a semana passada que 2 homens são capazes de passar horas juntos sem falar muita coisa e ao final estarem satisfeitos com o excelente momento que passaram juntos. Foi tão bom estar junto com você e não falar nada. O homem tem um jeito especial. E de vez em quando a Paula apoia esse meu jeito masculino de ser. Estou lá assistindo o History Channel, quando tem um tempinho livre, aqueles programas de carro, de caça, de madeira, de não sei o quê. E ela senta do meu lado e fica me vendo ali. Uau, que máquina, que carro, que não sei o quê. E de vez em quando ela solta. Vocês meninos são tão engraçados. Que graça que tem esse negócio, mas você está gostando. E fica lá comigo. Né? Sem brigar pelo controle para pôr no Discovery Home and Health, nada disso. Só que lá me deixa ver o programinha de carro e ainda fica do meu lado. Né? Homens preferem uma comunicação ombro a ombro em vez de uma comunicação face a face. É mais natural para a gente. Né? Compartilhar experiências do que abrir a intimidade. E isso pode ocorrer da maneira mais simples do mundo. Né? Alguns estudos confirmam a presença masculina, a preferência masculina por uma comunicação com pouca ou quase nenhuma conversa, mas vivendo o momento. Um dos estudos realizados foi da seguinte forma: homens e mulheres
de 4 faixas etárias. Crianças da 2ª série, 6ª série, ensino médio, 25 anos de idade. Homens e mulheres. E a instrução simples. Cada par de mulheres e cada par de homens dessas faixas etárias entrava numa sala e deveria sentar-se em 2 cadeiras que estavam ali. E se quisessem, podiam conversar. E durante o teste, todas as mulheres reagiram da mesma forma, independente da faixa etária. Elas entravam na sala e elas viravam as cadeiras de frente, uma em direção à outra, para ficarem face a face. E de vez em quando, na conversa, a mulher ainda se inclinava em direção à outra para mostrar que estava ali conectada e essa empatia que é natural das mulheres. Já os homens, eles agiram diferente. Nada de virar o banco um para o outro, sentaram-se lado a lado, olhavam mais para frente e de vez em quando olhavam um para o outro, mas aqui. As conversas das mulheres, obviamente, mais íntimas, emoções, a intimidade da vida. Já as conversas dos homens, abertas, transparentes. Quase nada de intimidade, não falam dos sentimentos, mas se mantêm conectados como irmãos. Estamos compartilhando a experiência, isso é o que eu penso, isso é o que você pensa, curte isso aí. Na maioria dos casamentos existe uma diferença real na forma como homens e mulheres se comunicam e como eles realizam uma amizade verdadeira. Obviamente é preciso haver uma troca no casamento. Às vezes ele precisa fazer um esforço e virar a cadeira dele na direção da sua esposa e se abrir, falar do coração. Mas outras vezes, você, mulher, precisa apenas sentar ao lado dele e ficar ali para experimentar o que ele está experimentando. Ouça esse conselho, o sábio Salomão deixou para nós. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de calar e tempo de falar. Sabe, talvez você não acredite nisso, ou talvez isso não faça nenhum sentido para você, mas seu marido tem uma necessidade que você não tem. E essa necessidade é satisfeita de uma maneira muito estranha para você. O afeto dele por você cresce à medida em que você simplesmente passa tempo com ele, só isso. Concordo que não faz muito sentido, mas é a pura verdade. Ele só quer que você esteja ali de vez em quando. A história de um casal que foi pescar. Olha que programa gostoso para marido e mulher. Foram pescar. E todo aquele ritual, né? Chega num local mais afastado, na beira de uma represa, e aí monta aqueles banquinhos, e abre todo aquele equipamento, monta vara, molinete, linha, tudo, e o homem lança a linha e põe lá. 5 minutos, nem mexe aquele negócio, tem nem vento. 10, 15, 1 hora, 2, 3 horas. Acabou a pescaria. Desmonta tudo. E durante esse tempo, dava uma olhadinha para o lado, porque não pode falar, assusta o peixe, né? Então, é só a linha, fica ali pensando se vai mexer a linha e puxar. 3 horas, acabou a pescaria, guardou tudo, desmontou, pôs no carro, está voltando para casa, o marido olha para a mulher, todo apaixonado, pega na mão dela. Que aventura incrível, amor. Que dia gostoso. Muito obrigado. Só isso. Foi ótimo. Homens e mulheres são diferentes. Não precisa pescar todo fim de semana, né? Uma vez na vida, o dia no ano em que vocês fazem uma coisa que é dessas, coisa de menino, né? Você apoia a masculinidade do seu marido. Para suprir essa necessidade dos homens, algumas dicas também. Demonstre que você gosta de estar com ele. Como é que você faz isso, né? Passe tempo com ele em atividades que vocês podem estar juntos, fazendo algo, ou apenas a experiência, assistindo algo. Por exemplo, futebol. Eu sei que tem muitas mulheres que não gostam de ver futebol. Mal e mal quando é jogo da seleção na Copa do Mundo. Né? Esse negócio de impedimento, falta, por que tem um de camisa diferente sozinho no campo, né? Essas coisas. Né? Se ele pode fazer gol também. Né? Passe tempo com ele. Televisão, de vez em quando deixa ele escolher o canal também, assista o programa com ele. Faça algum trabalho manual. Falei para vocês a semana passada que eu ia dar da minha agenda essa semana para Paula e gastei um tempo com ela, as prioridades dela que era importante para ela. Mas ela participou comigo. Foi minha assessora especial. Enquanto eu usava as ferramentas, montava as coisas, fazia furo e tal, ela estava ali. Ela era instrumentadora, ia me passando as coisas. Nem conversamos tantas coisas, eu fico muito concentrado fazendo, mas foi tão gostoso para mim, mesmo eu estando dando da minha agenda para dela, mas ter a companhia dela comigo. Façam alguma coisa juntos, tenham atividades que vocês dois participam. Né? Os casais mais jovens aí, né? Faz parte da lista de presentes de casamento dele. PlayStation 4. Aprenda a jogar FIFA. Pede para ele pôr no modo mais fácil ali, né? Quem sabe você até gosta.
né? Só não vai roubar o horário dele do videogame, né? Encorajo-o a estar de vez em quando sozinho. O homem precisa desse momento que ele não fala, mas que ele experimenta, né? Que ele faça coisas, um passeio de bicicleta, uma volta de moto, sei lá, um passeio. Valorize esse momento em que ele experimenta e isso é suficiente para ele. E quarta dica, não critique quando ele tem esse tipo de interação ombro a ombro, essa só da experiência, com os amigos dele. E nem o cobre por não estar sendo íntimo com você ao invés de estar com os amigos, sabe? Acusando que ele quer a interação ombro a ombro, mas não quer a face a face. Tem tudo tempo. Em alguns momentos ele precisa dessa amizade ombro a ombro, porque ele é um homem, ele precisa desse tipo de interação. E em outros momentos ele precisa se voltar para a interação de vocês como casal. Uma outra forma de fortalecer a masculinidade dele, além de entender sobre a forma como eles têm amizade, é compreender também as suas opiniões. Por que o homem fala o que fala? Qual o valor das opiniões do homem? Sobre as coisas que acontecem em casa, ele também tem uma opinião, que a Bíblia diz sobre isso. Brigas e discussões são provocadas pelo orgulho. As pessoas humildes aceitam conselhos e se tornam mais sábias. Sim, homens devem dar ouvidos à esposa. Homens, mulheres são naturalmente intuitivas. Use isso a seu favor. Ouça mais a sua esposa. Mas mulheres, vocês não devem deixar de apreciar o discernimento que Deus deu ao seu marido. A capacidade de análise que ele tem como ser humano, de observar as coisas e ter também a sua opinião. Não rejeite os conselhos do seu marido. Maridos e esposa precisam um do outro. Para as esposas que estão dispostas a avaliar exatamente onde é que elas estão na escala do respeito que demonstram ao seu marido nessa área, eu queria propor duas perguntas a vocês. Primeira, pense, pode ser o caso de você estar valorizando demais o seu próprio discernimento e intuição natural? Você confia muito na sua intuição e muito pouco no que seu marido diz? Pode isso estar acontecendo com você? Segunda pergunta. Faz essa medição. Existe a possibilidade, assim, remota, né, de que você esteja enganada em alguma área e que você precise usar o discernimento do seu marido porque ele não vê, porque você não está vendo o que ele enxerga e você precisa dessa área? Será que corre o risco de você estar em alguma área aí que você não está com toda a razão? Diversos casamentos. É muito mais fácil para uma esposa desprezar o discernimento e as sugestões do marido por achar que não precisa delas ou porque ele não tem o direito de opinar. Foi grosso ontem, hoje não tem direito de falar nada. Não participou aquele dia, também não precisa participar de mais nada. Não vou nem perguntar, agora eu faço sozinha. Aprecie o desejo dele, esse desejo de homem, de analisar, de aconselhar. E perceber que ele também tem discernimento, que ele também pode contribuir. Além de tomar cuidado em relação a qualquer sentimento de justiça própria, que possa desprezar o discernimento dele. Não preciso dele, eu consigo fazer sozinha. Lembra? É uma parceria, é um time. Se você vê a si mesma como alguém muito melhor do que o seu marido, é natural que ele se afaste afetivamente de você um dia depois do outro. Com o passar dos anos, seu marido deixará de aconselhar você em quase todas as áreas da vida. Afinal de contas, o que ele pode dizer a uma esposa que está sempre certa e que é plenamente justa, nunca erra? Ele vê a si mesmo como aquele que tem todos os problemas enquanto ela não tem nenhum. Assim ele acaba ficando em silêncio, evitando mais censura. E o pensamento típico é o seguinte: se eu disser alguma coisa, eu vou ter problemas com ela. Se eu não disser nada, também estou encrencado. Só que o meu problema é menor, porque eu não falei nada que ela possa jogar na minha cara. Então, simplesmente se cala. Ao conselho da Bíblia, que diz: se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Essa atitude é danosa num relacionamento. Tem um conto alemão, Gretel diz ao esposo: você sabe que nós estamos brigando e discutindo muito. Eu estou pensando que nós precisamos orar para que o querido Senhor leve um de nós dois para o céu, aquele que estiver causando o problema. E então vai ser assim: você ora para que ele leve um de nós dois, e eu também vou orar para que ele leve um de nós. E depois disso, eu vou me mudar para a casa da minha mãe.
Sabe, essas questões que nós estamos mencionando aqui, elas podem ser aplicadas a todas as áreas de liderança dentro de um lar. Essa questão da disputa. Talvez tudo se resuma no seguinte: pergunte a si mesma se é possível que você esteja tendo uma atitude de justiça própria, em qualquer grau que seja. Você ama muito seu marido, mas enxerga as falhas, os defeitos, os erros dele. E é bem possível que você creia, como fazem diversas mulheres, que é uma pessoa melhor do que ele e que ele é quem precisa mudar. Como é que a gente escapa de uma situação dessas? Algumas sugestões para equilibrar o casamento nesse ponto. Primeiro, diga diretamente que precisa do conselho dele sobre um assunto específico e não critique a solução dele. Chame-o para participar. Tem algo que precisa ser decidido? Busque o conselho dele, busque a opinião dele. Envolva-o no processo. Segundo ponto, agradeça os conselhos sem se mostrar insultada ou ferida. Ele simplesmente deu um conselho, você pode aceitar ou não. Você não precisa ficar magoada, não precisa ser algo pessoal. Se ele discorda ou se ele vai numa outra linha, não é porque ele não concorda com você. É só a opinião dele. Agradeça por ele ter participado, por ele ter se envolvido. Outro ponto, reconheça que a inclinação dele em dar conselhos, apontar soluções, essa é apenas uma forma de expressar empatia e solidariedade do ponto de vista masculino. Não é porque ele quer mandar ou porque tudo quer ser do jeito dele. Ele simplesmente está se envolvendo e está se dedicando porque ele quer servir, ele quer ajudar com aquilo que ele acha que é possível. Outro ponto, quando tiver que expressar a sua opinião como esposa, seja respeitosa. Afinal de contas, você pode estar certa na avaliação e na sua opinião, e totalmente errada no tom de voz, na forma como arregala os olhos e como saltam as veias do seu pescoço. Busque o equilíbrio. Seja centrada à hora de dar a sua opinião. E último ponto, ao enfatizar que somos diferentes, mas temos o mesmo valor, você equilibra a relação. Você tem 50% de direito de oferecer a sua opinião para algo dentro do casamento e ele tem 50% de direito de também oferecer a visão dele. Busquem esse caminho da interação entre vocês dois. E finalmente, para fortalecer a masculinidade dele, permita que ele cuide de você. Falei isso logo no primeiro tópico, como o homem se sente especial por poder trabalhar, prover o sustento da família. E esse é um outro desejo que Deus colocou no coração do homem, né? A proteção dispensada da sua família. Esse desejo de proteger, de servir, ele também é parte da trama do tecido de um homem. E um exemplo disso é a preocupação que os homens têm por faltar em algum momento, por morrer e deixar a família sem proteção e cuidado. Por isso é mais fácil vender seguro de vida para o homem do que para a mulher. É por essa única razão. A Bíblia já dizia: e vocês, homens, maridos, devem ser amorosos e bondosos com as suas esposas e não tratá-las com amargura nem aspereza. O cuidado de um homem para com uma mulher. Esses dias, uma situação interessante aconteceu em casa. Eu e a minha esposa Paula, a gente tem uma diferença de criação. Na família dela, todo mundo gosta de animais de estimação, eles já tiveram tudo que é tipo de bicho. Gato, cachorro, papagaio, macaco, galo, tudo. Cresceu com um bichinho em casa, essa interação. E do outro lado, na minha família, minha mãe não gostava, meu pai não fazia questão, nós 3 meninos preferíamos uma série de outras coisas, nunca tivemos nenhum bichinho em casa. Quando eu conheci a Paula, sabia disso, mas quando nos casamos, não tinha bicho em casa, nada. Até mais ou menos 3 anos, quando um dia, distraído no shopping, minha filha pediu para adotar um gatinho que estavam doando lá no veterinário e eu aceitei e ele está lá em casa, né? E de um são 4 agora, né? Mas eu tomei uma decisão, olha, eu não cuido. Vocês que quiserem ter bicho, a responsabilidade tem que ser de vocês. Vocês vão fazer tudo, vocês vão levar no veterinário, vocês vão comprar ração, vocês vão limpar a areia, vocês vão fazer tudo. E o último gatinho foi uma coisa do outro mundo, surreal. A gente estava, ano passado, numa viagem de família, aqui no interior de São Paulo, um sítio, e apareceu um gatinho lá, velhinho, doente, machucado, magrinho, e todo mundo tinha levado os animais, né? Parecia um retiro no zoológico. E ele gostou da companhia dos outros bichinhos, de cada um das famílias que estavam ali, e começou a ficar ali, por perto, comia a ração dos outros gatos e tal. Chegou o dia de ir embora. Ela não queria ir e deixar o gato. Não, Deus colocou o bichinho na minha vida, eu cruzei o caminho dele, para ele não morrer aqui, não vou deixar ele aqui. Não teve que convencer-se. Trouxe o bichinho para casa. Mas você cuida, você faz tudo.
Umas 2 vezes eu fui no veterinário, contrariado, não gostei nada, briguei com ela e tal, trouxe para casa. É você que cuida, não me põe nessa, você se vira com tudo. Você quis trazer o bichinho, tudo bem. Né? Ele pode passar no meu pé assim, não tem problema nenhum, mas não faço mais nada, é isso. E essa semana, depois do retorno do veterinário, um dos problemas de saúde dele é um tanto quanto grave, ele tem a saúde bem frágil, é bem velhinho. E o remédio para o tratamento não existe no Brasil, não existe nem nos Estados Unidos. Um laboratório da Inglaterra criou um que talvez possa ser feito, mas é uma fortuna e todo o trâmite para trazer para cá, e licença e tal. E eu só olhando, né? Não é responsabilidade, não vou fazer isso. Né? Do meu ponto de vista é o seguinte, se eu assumir isso aí, tem 10 daqui a pouco. Né? Mas quando ela terminou, das notícias todas ali, os telefonemas que fez e tal, e liga para Portugal e não sei para onde e tal, ela senta no cantinho do sofá, desolada, e começa a chorar. Porque não tenho remédio, porque eu não sei como vou trazer, não sei o que fazer. Aquilo me cortou por dentro, acabou comigo. Saí dali e fui direto para o computador, pesquisar a doença, o remédio, os processos, sei tudo que o bichinho precisa agora. Porque ela é importante para mim. E quando o homem tem a oportunidade de servir, ele se sente no papel dele. Por isso, mulheres, apreciar o desejo e as iniciativas do seu marido em cuidar de você é fundamental para fortalecer a masculinidade dele. Ele vai sentir que você o respeita e que ele é suficiente para você. E algumas vezes isso vai significar que você o trate como uma certa prioridade para resolver o problema. Deixa ele servir, deixa ele se sentir que ele é importante. Elogie por fazer o melhor por você. Muitas mulheres querem ser tratadas como rainhas. Sabe o que isso significa? Que devem tratar seus maridos como reis. E esse é o desafio, conseguir transpor a disputa por poder dentro de casa e permitir que o homem tome iniciativas e se esforce por cuidar e proteger da sua família. Quando você faz isso, isso é um objetivo louvável, vale o esforço e a dedicação da esposa para com seu marido, para entender o que ele precisa para o seu papel dentro de casa. Respeite-o por essa iniciativa. Como fazer isso? Como dar esse passo? Algumas dicas também. Verbalize a sua admiração pela força dele, a dedicação que ele tem em proteger você. Eu me lembro de um casal, quando eu era criança, ele era baixinho, magrinho, mirrado, ela era bem mais alta que ele, mais forte, e cada vez que estavam juntos ali, ela, mas esse é meu maridão. E ela batia nas costas dele, parecia que ia quebrar ele no meio, né? E eu acho que ele ia se sentindo super-homem, porque ela colocava ele para cima. Não demonstre que você acha que ele tem a obrigação de cuidar de você. Quando se torna obrigação e não aquilo que ele quer oferecer para a família, perde o valor. Em vez de dizer que é obrigação dele cuidar de você, diga que você se sente muito feliz com o compromisso que ele assume voluntariamente de fazer. Outro ponto, mostre simpatia a ele. Por sua mentalidade masculina sobre posição, status no trabalho, as coisas que ele quer fazer para construir. Isso revela o desejo dele de ser respeitado e de fazer por merecer, não quer que caia do céu. E ele quer ser respeitado dentro de casa porque fez por merecer também, porque se dedicou, porque cuidou, porque se doou para a família. Outro item, nunca o diminua por seu trabalho ou salário. Se ele precisa ser desafiado, motivado, faça isso da maneira positiva. Ninguém merece ser diminuído por sua profissão ou pelo salário da sua profissão. Isso desmonta, tira toda a base, quebra a estrutura e afasta as pessoas. Outro ponto, quando tiverem que enfrentar dificuldades financeiras. E às vezes isso acontece. Às vezes é um desafio, num período ou outro da vida. Como esposa, apresente alternativas participativas da sua parte. Nunca o desmoralize, mas diga o que você pode fazer ou como você gostaria de ajudar. Dificuldades financeiras são passageiras e temporárias. Relacionamentos devem ser permanentes e devem ser mais valiosos. Para concluir, eu imagino que talvez, com o tema de hoje, eu esteja falando aqui para uma mulher que já não sente mais qualquer admiração por seu esposo. Está há tanto tempo frustrada por não encontrar nele o que buscava, que já não consegue mais perceber, ou quem sabe levar em conta, que ele tenha inúmeras outras qualidades. Está focado só naquilo que falta, que você gostaria de ter e acha que não tem. Mas eu preciso dizer uma coisa a você. Se você decidir fortalecer estas áreas que são essenciais na vida de um homem, você pode ter seu marido de volta, ao seu lado.
pessoa que um dia você escolheu para amar. E não desista porque semanas ou meses se passaram sem respostas. Não confunda atraso com derrota. Não presuma que aquilo que você está fazendo é inútil, que não vai dar resultados. É mais comum que o amor ou o respeito estejam trabalhando em seu cônjuge, mais do que você possa perceber. Alguma coisa está transpirando na alma do seu marido. E tenha confiança de que Deus vai agir no relacionamento de vocês. Eu me lembro de uma história de uma esposa completamente frustrada com o relacionamento e com o marido no seu relacionamento em casa. E ela tomou a decisão: isso aqui acabou faz tempo. Não foi isso que eu sonhei para mim. Não é esse o homem que eu queria ter dentro de casa. E ela decidiu naquele dia que ela ia por fim àquele casamento e que ela ia pedir o divórcio. E ela resolveu buscar um aconselhamento para ter certeza de que era a coisa certa a fazer. E para sua surpresa, a pessoa que aconselhou disse: só tem um detalhe. Ouvindo toda a sua história, o seu lado da história, eu acho que você está certa na sua avaliação. Esse casamento acabou faz tempo. Mas o divórcio, se vocês se divorciarem agora, eu preciso dizer uma coisa para você. Ele não vai ter ideia do que ele perdeu. E ele precisa saber que ele perdeu. Então vou te dar um conselho: volta para casa. Volta para casa e nos próximos meses se dedique a esse casamento. Procure descobrir como ele vai se sentir valorizado. Faça tudo o que ele precisa para que dentro do casamento ele se sinta uma pessoa especial. E mostre que na verdade a pessoa especial é você. E nesse momento, quando ele estiver satisfeito, quando ele estiver realizado, quando ele se achar num casamento perfeito, você olha para ele e diz: agora você sabe o que você perdeu quando me tratou assim por tanto tempo. Estou indo embora, quero o divórcio. Ela ouviu aquele conselho e falou: você tem razão. Se eu sair agora, ele vai dar graças a Deus que eu fui embora. E aquele ignorante não merece isso. Eu vou voltar para lá e eu vou dar uma lição nele. E ela voltou para casa. E ela fez a lição de casa direitinho. Descobriu qual de fato era o prato que ele mais gostava, resolveu fazer isso uma vez por semana e tratava ele com todo o respeito em casa e deu o controle da TV para ele, não brigou mais. Ela fez uma porção de coisas e a vida foi começando e ele começou a se sentir: uau, essa mulher me adora, eu sou o centro da vida dessa casa. E passados alguns meses, depois de tudo que ela fez, ela voltou para o amigo que havia conversado com ela e disse: você estava certo. Foi exatamente assim. Ele agora sabe qual é a esposa que ele tem dentro de casa. Se eu tivesse saído naquele momento, ele não ia perceber qual é a esposa que ele perdeu. Mas agora ele sabe o valor que eu tenho dentro de casa. Mas eu preciso dizer que você estava errado numa coisa. Porque agora eu tenho um outro marido dentro da minha casa. E eu não quero perder esse homem. Eu também não sabia o que eu estaria perdendo se eu tivesse me divorciado meses atrás. Para todo e qualquer relacionamento, essa é a regra de ouro que nunca deve ser desprezada. Foi dita pelos lábios do próprio Jesus. Ele disse: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Quer ser amada? Respeite e você vai ser amada. Casamento é uma relação em constante construção. Em alguns momentos sofremos com ansiedade por algo que esperávamos muito, idealizamos desde os preparativos para o casamento, aquele momento que é como se fosse um conto de fadas se tornando realidade. E a realidade começa, na verdade, depois da lua de mel, a rotina, o dia a dia e tudo aquilo que você idealizou, as expectativas que você trouxe, a ansiedade consome a gente por dentro, porque o casamento ainda não é o que nós gostaríamos que fosse. Lembre-se que um dia essa relação foi muito especial para você. Aquele é o homem por quem você se apaixonou e quem você decidiu amar. A pessoa mais especial do mundo para você. Nesse momento, quando as coisas não estiverem tão bem, apenas espere e confie. Faça a sua parte. Amor e respeito, marido e mulher. É disso que é feito um casamento. E eu preciso dizer outra coisa a você. Isso tem mais a ver com Deus do que com nós mesmos. Quanto mais você cresce com o seu cônjuge, mais desenvolve a sua vida com Deus. Porque aprende que tem que abrir mão, que há alguém que pode saber mais do que você, que há algo que tem que ser mudado em você. E o contrário também é verdade. Quanto mais subjugamos as pessoas no relacionamento, quanto mais nos afastamos das pessoas, mais nos afastamos de Deus, porque não há lugar para a nossa vida, para mais ninguém,
além de nós mesmos. Casamento se torna uma expressão da vida de fé. Vivo em função daquilo que eu espero e trabalho para que um dia isso se torne realidade. Você aceita o desafio de entrar nessa construção, de completar essa caminhada, de permitir que os anos passem e que vocês dois cresçam e floresçam como dois amantes maduros que aprenderam a amar e respeitar? Esse é o desafio de Deus para você. Bom Deus, quando pensamos nas diferenças que existem entre homens e mulheres, em algum momento podemos, quem sabe, questionar: será que essa é uma relação que foi feita para dar certo? Duas pessoas tão diferentes, com estruturas emocionais, afetivas, tão opostas em alguns momentos. Será que essa relação pode de fato dar certo? E é nesse momento que a nossa oração precisa se voltar ao que ouvimos da Tua Palavra. E numa atitude de fé, compreendermos que aquilo que nos transforma pode transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Que a única autoridade que temos para as escolhas que precisam ser feitas são as nossas escolhas e não a dos outros. E que se algo precisa ser diferente, precisa começar na gente, de dentro para fora. Por isso a nossa oração hoje, maridos e mulheres: bom Deus, nos ensina o caminho de sermos para o outro o que ele de fato precisa de nós. Que maridos aprendam a amar suas esposas e que esposas aprendam a admirar e respeitar aqueles que escolheram para ser seu companheiro de vida, de casamento, de alma. Nos ensina essa caminhada, a caminhada em que aprendemos a cada dia o que de fato é amar. É a nossa oração, é o nosso pedido. Aquele que é o amor e que doa de si e que nos enche de amor, Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém. Amém. Obrigado pela companhia, Deus abençoe você. Semana que vem voltamos, mais um tema da série Amar é. E que você aprenda a crescer e a investir nessa experiência tão especial que é a vida 2. Vá em paz, Deus abençoe com você. Espero vocês na semana que vem, se Deus assim permitir.